You can touch me with both hands. Speed it up, baby, make me sweat. Dreamland, take me there, 'cause I want you bad. If my body ain't the same, I wouldn't turn away. Touch, make love, taste you. If my body told the truth, baby, I would do just what I want to. If I had it my way, I would take the... Oi meninas, tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe uma maquiagem um pouco mais complicadinha para ensinar. Eu tô trazendo maquiagens fáceis e de vez em quando uma maquiagem mais complicadinha, porque eu sei que tem muita gente que trabalha com maquiagem e que acompanha o meu canal. Então é legal eu passar um pouco mais de informação. Talvez elas saibam fazer e eu faça diferente ou vice-versa. E por esse motivo eu resolvi trazer essa maquiagem que é um pouquinho mais complicada, olha só como ela é. Eu não usei delineador de glitter aqui, como vocês podem ver nessa partezinha azul. E se vocês quiserem saber como eu fiz isso, é só continuar assistindo o vídeo, que tá muito legal. E eu também fiz nessa mesma maquiagem o delineado gráfico, para quem tá querendo aprender e já assistiu o primeiro vídeo. Eu vou deixar ele aqui abaixo no box de informações para vocês, para quem ainda não viu. E se você assistiu o primeiro vídeo e sentiu um pouco de dificuldade, quer ver novamente em outra maquiagem, aproveita para assistir esse tutorial que tá super demais. Eu espero que vocês gostem. Se já tá curtindo esse vídeo, já sabe, deixa seu like aí, se inscreva no canal e vem comigo acompanhar o passo a passo dessa maquiagem. E então, gatinhas, a gente vai começar a esfumar esse olho com essa sombra que é a Brow Shadow da Contém 1 grama. Na realidade, eu não vou esfumar ainda, né? Eu vou pegar um pincelzinho chanfrado e vou marcar o côncavo ali, fazendo uma linha na altura do côncavo, onde eu quero que dê profundidade. Então, vou marcando com paciência mesmo para ver a altura correta do meu côncavo, porque é aí que a gente vai começar a esfumar uma sombra até dar uma escurecida e aprofundar. Vou pegar esse primer da NYX branco e vou só realçar ali abaixo da minha sobrancelha. Eu queria que ficasse mais branco, então eu esqueci de passar antes, aí eu tô passando agora. Depois que você aplicar, é só vir dando acabamento com os dedos, dando batidinhas para que esse produto fique na pele, mas ele também não fique acumulado. É mais legal você fazer isso antes, porque aí já vai ser na hora que você está preparando a pálpebra móvel. Peguei um pincel um pouco mais preciso, só que de esfumar rente aos cílios inferiores, e com a mesma sombra eu vou reforçando esse esfumado aí nessa marcação que eu fiz. Você pode voltar fazendo a reaplicação da sombra quantas vezes você quiser, até você perceber que tem uma profundidade legal e que dá para começar a esfumar com um pincelzinho maior. Eu peguei o pincel lápis e com a mesma sombra, a gente não mudou de sombra ainda, eu já começo a espalhar um pouco mais esse esfumado. Então, já vou com um pincel que tem mais cerdas, tá? Cerdas naturais. E vou esfumando um pouco mais para espalhar essa sombra da marcação para cima, tá? A gente não quer espalhar para baixo, é para cima, em direção à sobrancelha. E vou esfumando de uma forma que não fique marcado ali próximo da sobrancelha. Vocês podem ver que ali no finalzinho da sobrancelha tem uma marcaçãozinha, só que eu vou esfumar isso aí e vai tirar total. A gente quer que marque mesmo só onde a gente começou a marcar o côncavo ali naquela linha. Vou pegar a sombra preta, o preto opaco da Contém 1 grama também. E vou pegar um pincelzinho menor, o pincel que a gente usou, o segundo pincel que a gente usou para esfumar o marrom. Agora eu pego e vou reaplicando a sombra preta, marcando um pouco mais esse côncavo. É só você depositar naquela linha, em cima daquela linha que a gente fez antes. A gente marcou com um pincelzinho chanfrado, depois veio esfumando. E nesse mesmo local eu pego e coloco a sombra preta. E com o que restou no pincel, eu já vou dando meio que uma leve esfumadinha ali para espalhar um pouco mais essa sombra e tirar um pouco a marcação. Depois dessa leve esfumadinha com o pincel da sombra preta, vou pegar o pincel lápis, ele tá com um pouquinho de sombra marrom, aquele marrom que a gente usou antes, e vou esfumando novamente esse preto para que ele fique legal, com acabamento bonito. E o pincel lápis é ótimo porque ele vai no lugar que você quer e não espalha muito a sombra. É só deixar a mão bem levinha e vai esfumando aí para deixar o traço bem suave. Olha só como é que tá. Vou esfumando mais ali o canto externo para tirar as marcações, porque o único lugar que a gente quer que fique marcado é no côncavo e não acima. Então, esfuma aí, tenha paciência, até chegar no resultado que você quer.
Pego agora a sombra preta, direto com o pincel lápis e já vou esfumando direto. Antes eu apliquei a sombra preta com um pincelzinho menor e depois vim com o pincel lápis com um pouco de sombra marrom esfumando. Agora, como a gente já fez esse meio que um fundinho, a gente já pode ir direto com o pincel lápis esfumando ali um pouco mais. Voltei, troquei de pincel. Esse já é outro pincel, lápis também, e já vou esfumando. Ele tá limpo, então vou esfumando para que fique bem legal esse esfumado aí, não fique marcadão. É um processo de construção mesmo, você tem que ter paciência e ir testando até ficar legal. Pego aquele mesmo prime que a gente usou abaixo da sobrancelha e vou começar a fazer um recorte do cut crease. É uma maquiagem que é como se fosse um cut crease, eu vou recortar ele inteiro ali e vou com muita paciência, um pincelzinho de cerdas sintéticas, tipo pincelzinho de corretivo, só que bem pequeno, que ele deixa o traço mais certinho. Eu nem fiz muito certinho, porque depois eu vou colocar aí nessa divisão a sombra azul com glitter, então eu não preciso caprichar tanto, ficar muito certinho não. Mas se vocês quiserem auxiliar, é só segurar ali do ladinho, que fica mais firme para fazer o recorte. Depois que eu fizer esse recorte aí, eu já vou dar prosseguimento na aplicação da sombra azul ali no côncavo. Essa sombra azul da Evidência, o nome, da paleta da Urban Decay. E vou com o pincelzinho, aquele que a gente usou para marcar o côncavo, o pincel chanfrado, e vou depositando ela bem na linha da divisão mesmo, que a gente fez o recorte. Vou depositando ela. Como o meu glitter, que eu vou usar, ele é branquinho, com reflexos azuis, eu não quis colocar ele direto, porque ele não ia ter cor. Então, o que eu fiz? Peguei uma sombra azul com fundo bem bacana, apliquei primeiro, para depois vir depositando esse glitter branquinho com reflexos azuis em cima dessa sombra, que vai ficar show de bola. É isso aí, é o Reflex Steel da MAC. Pega um fixador e borrifo no pincel e vou pegando o glitter e depositando em cima da sombra azul que eu apliquei. Se você tiver um delineador de glitter, você pode fazer o processo da maquiagem inteira. E antes de você fazer o delineado, aí você aplica o delineador no ponto que você quiser. Vai ficar um traço bem bacana, porque ele já é um delineador de glitter. Mas como a gente está fazendo aqui meio que uma gambiarra, a gente vai aplicar antes, porque é com glitter normal, né? É um glitter solto, então ele pode sujar. Então a gente vai fazer antes isso, para depois reforçar esse recorte do côncavo. Logo na sequência vocês vão ver do que eu tô falando. Mas como a gente não é fraca, se não tem delineador de glitter, a gente faz com glitter normal mesmo. Olha só o que eu tô dizendo. Eu tinha que fazer antes, porque se sujasse, eu ia voltar retocando esse côncavo com aquela pastinha branca. Então, ia ficar perfeito, como se fosse um traço mesmo de um delineador de glitter normal e que ele ficasse bem certinho. Eu acabei sujando um pouquinho com a pastinha branca e voltei reaplicando um pouco mais de glitter nessa linha aí. Consertei tudo. Depois você pode fazer com uma sombra solta, uma sombra normal. Eu vou usar o Naked da MAC e vou depositar em cima dessa parte móvel, toda essa parte que a gente destacou com a sombra branca, com aquela pastinha branca da NYX. É só ir depositando de uma forma que pegue bem o recorte, né? Que não ultrapasse, para não cobrir esse destaque do glitter azul. Depois eu vou pegar um pincel de cerdas naturais, que fica mais fácil de depositar uma quantidade maior de sombra. É só depositar, não tem muito segredo. Ficou bonito, ficou legal, tá ótimo. Peguei o pincel lápis com um pouquinho de sombra marrom e vou fazendo ali meio que o canto externo. A gente não vai subir muito, não vai ter muito um canto externo bem trabalhado, tá? O destaque mesmo, essa sombra mais clara e esse destaque do azul no côncavo, bem no recorte. Então, eu só esfumo um pouquinho dessa sombra marrom para ficar um fundinho bonito e venho também com bem pouquinho da sombra preta e faço o mesmo processo, só para criar a mesma ilusão de um canto externo mais esfumado. E o pincel lápis é excelente porque ele é pequeno, então não vai espalhar sombra para todo lugar.
Quando você estiver fazendo esse esfumadinho, cuida de não deixar a mão muito pesada para você não marcar a sombra clara que a gente aplicou antes. Voltei com um pincel limpo, peguei ele, isso é bem bacana, porque se você não quer deixar esse cantinho marcado, volta com um pincel limpo e esfuma ele. Vou usar a sombra 20, que é uma asa de borboleta da Bitarra, e vou iluminar abaixo da sobrancelha para deixar um pouco mais destacado esse olho. O restinho eu sempre levo ali em direção ao início dela. Vamos usar o delineador da Intense, como eu falei no início do vídeo, vai ser um delineado gráfico. Então, o que tem de diferente no delineado gráfico? É somente a pontinha, na hora que você estiver descendo com o delineado. Primeiro, você vai fazer um traço normal até o final do olho. Eu puxei aí para não ficar aqueles pinguinhos. E depois comecei a puxar uma perninha como se fosse de um delineado gatinho normal. Vou arrumando esse delineado gatinho, vou puxando. E o segredo desse delineado gráfico é que quando eu pego na pontinha do delineado, eu puxo em direção ao côncavo. Já já vocês vão ver, olha só. Já dá para perceber para onde eu tô puxando essa pontinha, né? Então, é isso aí que é o detalhe do delineado gráfico. Continuo preenchendo e vou puxar um pouco mais, tá vendo como é que fica? Eu acabei trocando de delineador porque meu delineador parece que tá acabando. E eu peguei outro, que é o da Natura Aquarela, já mostrei em outros vídeos pra vocês. E puxo um pouco mais e vou arrumando essa pontinha. É paciência mesmo, até ficar um traço bem bacana. Olha só, eu puxo em direção ao côncavo e depois desço. É isso aí o segredo do delineado gráfico. Não tem muita dificuldade de fazer não, gente. Vocês têm que treinar pra ficar bem legal. E eu nem puxei tanto quanto eu puxei no outro vídeo. Quem assistiu o primeiro vídeo, eu fiz ele um pouco mais puxado mesmo. Aí, como comentaram lá que eu não teria coragem de usar esse delineado porque é muito marcante, aí eu resolvi fazer esse um pouco menos. Peguei um peguei um corretivo e vou fazer a limpeza do delineado ali no cantinho, porque isso aí destaca muito, deixa o teu traço mais bonito, mais delicado, mais certinho, sabe? Fica perfeito. Passa esse corretivo aí, é legal que seja um corretivo pastoso, e depois dê acabamento com a esponjinha, só para tirar mesmo o excesso. Peguei o lápis preto da Sephora e vou aplicar rente aos cílios inferiores e também vou aplicar dentro da linha d'água. Não tem segredo, tá? Você aplica um lápis, qualquer lápis que você tiver, que seja bem preto, bem macio de preferência, né? E peguei um pouquinho da sombra preta e vim esfumando com esse pincelzinho que a gente usou lá no começo para esfumar a sombra preta também. Esfumei ela com ele. Esfuma, tenta não espalhar muito o lápis, né, para ficar um pouco mais rente. Peguei também a nossa sombra marrom, que é a Brow Shadow da Contém 1 grama, e esfumei com o pincel lápis para dar um acabamento mais bonito. Vim com lápis, sombra preta e depois sombra marrom para finalizar tudo. Esfuma bem esfumadinho para ficar legal. Máscara de cílios é a Escândalo. Já apliquei os cílios e já fui só grudando mesmo os cílios naturais nos postiços, né? Não tem muito segredo, só você aplicar aí para ficar bem bonito. E apliquei também nos cílios inferiores. E o negócio ficou legal. Ficou bem interessante. Depois que a gente tiver aplicado, eu não estava contente ainda. Peguei o Reflex Gold da MAC e coloquei no cantinho interno para poder ficar, para dar um tchan, assim, ficar mais bonito. E eu gosto, né? Porque eu gosto de brilho no canto interno. Vai entender. O batom que eu usei foi o Total Moderna da Becca Bright. Então é isso, meninas. Eu espero muito que vocês tenham gostado da maquiagem. Se gostou, já sabe, deixe seu like aí. Se inscreva no canal. E não se esqueça de seguir a gente nas redes sociais que estão passando aqui. Comenta aqui abaixo o que você achou dessa maquiagem e que proposta vocês querem que eu traga aqui no canal. Já tem alguns vídeos gravados e eu espero que vocês gostem aí do que eu vou liberar no canal. É muita maquiagem diferente para vocês que querem realmente aprender. Então é isso. Um beijo, fique com Deus e até a próxima. Tchau! I just wanna stay in the sun where I find I know it's hard sometimes.